Olá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou comentar essa recente questão aí que envolveu o Scania e o Oswaldo Necromante, o canal dele, e vou dar meus comentários aí sobre essa questão, né? Bom, só para situar aí para aqueles que não estão bem localizados, né? São dois YouTubers, né? O Scania da Multiversal Flaviana, ele basicamente defende o Jesus mítico, né? E o Oswaldo Necromante, que também é um professor que está no YouTube, e ele então se colocou ali para responder uma pergunta do Scania, né? O Scania ofereceu um Pix de R$ 20, isso habilitou ele a dar direito a fazer uma pergunta para o Oswaldo. Então o Oswaldo respondeu ali, e na pergunta o Scania foi absolutamente cortês, ele colocou ali, expôs o argumento dele para defender o Jesus mítico, né? E terminou, como ele sempre termina todos os vídeos da Multiversal, né? Que sob censura, salvo o melhor juízo, né? Ele sempre termina assim. Isso é um jargão bastante conhecido na área jurídica, né? Assim, pergunta a qualquer advogado. Sabe, ele parece que ele tem essa área do direito, então ele pegou esse slogan, né? Que ele usa no canal dele direto. E aquilo foi interpretado pelo Oswaldo da pior maneira possível. E veio ali uma resposta bastante ríspida, atacando diretamente a pessoa do Scania, chamando de tonteria, de raciocínio infantil, e foi uma resposta assim, bastante é, enfática, né? Respondendo o quão ridícula a pergunta. Uma postura desse tipo definitivamente não fomenta o debate. Né? Não fomenta o debate. Você concorda com o Scania na resposta dele? Aqui no link vem tanto o vídeo original do Oswaldo quanto a resposta do Scania. Né? Eu concordo que se você está numa postura de ensinar, né, você tem que fomentar o aluno a fazer perguntas, né? Aquele que está querendo entender o que você quer dizer, né? Então, essa postura do Oswaldo deixa claro, inequívoco, para quem tinha dúvida, que a postura do Oswaldo aqui no YouTube, não digo na academia, na faculdade que ele trabalha, aí é outro Oswaldo, né? Deve ser outro, não conheço, deve ser outro. Mas aqui no YouTube, a postura é a de um oráculo. Um oráculo que emite opiniões que não devem ser contestadas. O Scania tocou num ponto nevrálgico do Oswaldo. Ele trouxe uma contestação. Isso é inaceitável para um oráculo. Você contestar. Oráculo de Delfos, ele te emite lá a decisão. Não cabe você contestar. Então, eu acho que essa postura o Scania se revolta um pouco, mas isso não estimula o aluno a perguntar. Mas eu pergunto para você, Scania, quem disse que a ideia é estimular a pergunta? Aqui no YouTube, tá? Não estou falando na faculdade. A faculdade pode ser outra postura, não tem como avaliar. Agora, o que eu vejo aqui no YouTube não é o ambiente de debate para a maior parte dos acadêmicos que aparece aqui no YouTube. Ou no YouTube, o acadêmico ele se coloca num pedestal e ele está ali para dar uma aula e você absorver o saber dele. Não está para debater nada aqui. Não é, a ideia não é debater. A ideia é a seguinte: eu vou expor uma ideia, que é a verdade, e você, se quiser fazer uma dúvida, se você está com dúvida do que eu expliquei, eu posso te explicar. Mas não cabe aqui contestar a tese que eu estou apresentando, até porque a tese que eu estou apresentando é uma verdade absoluta. Em geral, é essa postura acadêmica que aparece aqui no YouTube, é essa. O Oswaldo, ele está dentro dessa postura também, é um verdadeiro oráculo. Então, Scania, você afrontou o oráculo e aí recebeu a resposta que ele está acostumado a dar. Agora, eu queria colocar o seguinte: alguém poderia alegar o seguinte, não, mas Antônio, isso aconteceu porque
a tese do Scania é absurda, é uma tese conspiratória, é uma tese que muito frágil, por isso que o Oswaldo reagiu dessa maneira. Bom, eu já vou dizer o seguinte, eu não estou dizendo que a tese, eu também acho que a tese é muito frágil, o argumento é muito frágil, eu vou tratar disso na segunda parte aqui. Mas eu acho que a questão do Oswaldo ali, né, não se limita a essa questão, não, tá? A questão é você contestar o que ele está dizendo, tá? Eu sei disso porque eu tive a mesma resposta que o Scania recebeu, eu recebi. Só que eu não paguei Pix. Mas foi a mesma resposta, tá? Mesma resposta. Eu cheguei há um tempo atrás, eu perguntei sobre um artigo do Nizim Anzalag, né, que é um especialista lá, israelense, que ele fez uma tese lá, estava escorrendo uma tese lá sobre a origem de Javé. Para ele é um deus cananeu da metalurgia, tá? E tem um artigo publicado em revista científica. Eu trouxe o artigo, pensei que estava dando uma contribuição ali, fiz uma pergunta: o que você acha desse tema? Cara, eu fui chamado de tonto, tudo que você foi chamado ali, eu fui chamado igual. Ali, para mim, aí eu já me desinscrevi do canal e claro para mim que ali não está ali para receber ideia nenhuma. Independente de ser frágil ou não ser frágil, não importa. Não pode contestar. Experimenta contestar para ver o que acontece. Vai ser humilhado em público, espinafrado. Esse é o procedimento que eu tenho visto ali no canal. Por isso que eu não entro mais nesse canal. Bom, agora com relação ao argumento, né? Tirando essa primeira parte aí, vamos à questão do argumento. Bom, do argumento, com relação às teses miticistas, né, de que Jesus não existiu, vamos dividir em primeira parte. Primeira parte, eu vou falar dessas teses miticistas. Né? Essas teses miticistas têm um problema gravíssimo, né? Problema gravíssimo. E até o Scania, que é da área do direito, parece que é da área do direito, né? Ele deve conhecer o princípio, na área do direito, da boa-fé objetiva no direito administrativo. Tem esse princípio. Boa-fé objetiva. Então, uma pessoa vai dar entrada numa repartição de uma documentação. Presume-se que essa documentação ela é legítima, tá? Eu vou conferir se todos os dados estão corretos, se tá certo, mas eu não vou presumir que aquilo ali trata-se de uma falsificação. Boa-fé objetiva. Isso é presunção. Tem leis, por exemplo, a Lei de Patentes 9279, ela diz ali que o requerimento presume-se que o requerente tem legitimidade para fazer o requerimento. Boa fé. Essa é a presunção. Alguém pode contestar? Pode contestar, mas então que apresente suas provas aí contestando. Você recebe uma nota de dinheiro, uma cédula de dinheiro. Alguém pagou por um serviço teu, pagou em dinheiro. Você vai conferir isso no Banco Central, saber se a nota é válida? Cara, você presume que a cédula é válida. Você vai fazer uma checagem inicial e, ó, não, realmente está ok. Faz sentido. É isso. Você não vai pedir autenticidade da cédula, nem nada disso. Simplesmente vai presumir legitimidade. Que essa pessoa está te dando uma célula verdadeira. A não ser que eu tenha algo que me leve ao contrário. Então, esse princípio da presunção de legitimidade é o que fundamenta a história, cara. Se eu tenho um documento na história, eu vou analisar ele, faz sentido, as referências que estão sendo citadas ali, elas existem, são da época, o contexto se encaixa bem, está ali tudo fazendo sentido, eu não vou presumir que aquilo tudo é uma farsa. Já pensou? Não, pensa bem, se eu vou presumir que todo documento histórico ele é uma farsa por definição, você inviabilizou a história, cara. Não, estou te falando sério, Scania. Se você pensar dessa maneira, você inviabiliza a história. Você pega monumento, pega lá, Arco de Constantino, está lá o monumento.
Você presume que aquele documento, como ele é citado por outros documentos, presume que aquele documento é de uma dada época. Tudo está batendo. Então, é válido. Agora vem a pessoa, não, não é válido, é fraude. Cartas de Paulo. Eu fiz aqui um vídeo. Eu mostrei ali nas cartas de Paulo. Tem 20 marcadores históricos que batem com o contexto em que a carta está sendo escrita, nos anos 50. É procônsul Gálio, são vários, tem uns 20. 20 marcadores. Vai lá no vídeo lá que eu indiquei todos eles. Então, qual é a razão para eu acreditar que aquela carta é uma fraude? Que Paulo não existiu, que aquela carta é uma fraude. Qual é a razão? Você que tem que me entregar. Você tem que me dizer o seguinte, você tem que me apresentar o documento assim, olha, temos aqui uma reunião de Plutarco com Joséfo, tá? E aqui nessa reunião, eles estão aqui planejando a redação de todo o Novo Testamento. Me mostra o documento aí. Ou então, vai na época e mostra alguém que tenha questionado a existência do Jesus histórico. Nós tivemos críticos, pessoas que não eram da igreja. Celso, médico romano, escreveu um texto contra os cristãos. Orígenes rebateu, fez a réplica, foi contra Celso. E ali, per Orígenes, a gente tem quase que a íntegra do documento do Celso. Veja, a gente não tem o documento do Celso. A gente tem ele através de Orígenes. Será que Orígenes fabricou o documento do Celso? Cara, não temos evidência para isso. Orígenes, quando ele cita outros autores, ele cita corretamente. Entende? Então, por que ele haveria inventar essa carta do Celso? Legítima. Qualquer historiador sério é legítimo, considera legítima. E ali, Celso, ele diz que Jesus era filho de um soldado romano e fala um monte de coisa, mas em nenhum momento ele diz que Jesus não existiu. Curioso, né? Seria a primeira coisa que ele deveria falar. Luciano de Samosata, Porfírio, Juliano, vários críticos do cristianismo ali nos primeiros séculos, ninguém fala isso. Talmud, pô, você quer alguém mais inimigo do que o cristianismo ali entre judeus e cristãos, quando já dividiram ali no século 2, 3, 4, que é quando o Talmud foi escrito? A divisão ali já tem um racha já total entre judeu e cristão, já são inimigos. Talmud fala mal a beça do Jesus. Nossa, fala um monte de coisa. Feiticeiro. Em algum momento ele diz que Jesus não existiu? Ele não tem interesse nenhum em defender a igreja, cara. Ah, esses são documentos da igreja, estão acumulados com a igreja. Não, não está acumulado com a igreja, está separado. Por que ele nunca levantou essa hipótese? Então, veja, o ônus da prova, para dizer que tudo é uma fraude, é dos miticistas, sinto muito. Se vocês não têm provas, lamento, não há o que fazer. Esses documentos, a princípio, são válidos. Anais de Tácito, 1544, fala lá da passagem de Jesus, crucificado. Quantos historiadores questionam aquilo? Não tem, cara. Não se questiona a autenticidade do texto do Tácito. Não há contestação. Por que contestar? Tácito não está pensando em Jesus, cara. Ele está contando a história de Roma, de vários imperadores. Por que ele, com Jesus, ele ia inventar e ia plantar aquela história ali? Então, nós temos aí marcadores que dão autenticidade à história de Jesus como um personagem real. Ninguém está falando ali de um super-homem, de uma personagem de história para crianças. Ninguém está falando nisso. Não está nesse contexto. Eu vi outro dia, vi um argumento, Estela de Dan. Estela de Dan aparece ali, Casa de Davi. Casa de Davi poderia ser super-homem. Isso aí pode ser qualquer coisa. Como assim, cara? Se é uma estela,
Se é um monumento comemorativo de um governo, comemorando a vitória contra outro, para que as pessoas vejam a vitória, como isso poderia ser super-homem? Não está no contexto de super-homem. Casa de Davi só pode ser um exército real, um inimigo real que você ganhou. Não tem outra possibilidade. E outra questão que eu queria falar é que nesse diálogo do Scania com Oswaldo, então você veja, Scania, você teve uma reação hostil do Oswaldo, mas o Oswaldo ainda te ouviu. Ele te ouviu. Agora, não se iluda. Sabe por que ele te ouviu? Porque você pagou R$ 20. Ele te ouviu. Te escrachou, mas te ouviu. Agora, nessa debate aí, você pode perceber que o Oswaldo está se referindo a um Jesus e você está se referindo a outro. Porque o Jesus dos milagres, o Jesus que ascendeu aos céus, que ressuscitou, o Oswaldo também não acredita, que nem você. O Jesus histórico do Oswaldo é o Galileu camponês lá que andou pregando ali e depois foi crucificado, que é o Jesus do André Cheritarese, que é o Jesus do John Crossan, que é o Jesus de uma grande parte dos historiadores. Esse é o Jesus histórico deles. Não tem nenhum milagre, não tem ressurreição. Então fica uma coisa estranha essa conversa, porque fica o Oswaldo dizendo que o Jesus existiu e você e dizer que não existiu. Só que vocês estão falando de Jesuses diferentes. Você está se referindo ao Jesus que ascendeu aos céus, que ressuscitou, e o Oswaldo está pensando, o Jesus histórico dele é o Jesus da Galileia. Então, primeiro tem que acertar aqui esse termo, porque se você usa um termo para significar duas coisas, fica uma conversa muito confusa. Eu acho que essa questão de Jesus histórico, você poderia dividir ela em duas partes. Primeiro, o camponês da Galileia, Jesus de Nazaré, sem milagre, sem nada, sem subir ao céu, sem ressurreição, sem nada. Esse judeu camponês da Galileia existiu ou não? Na sua analogia, tem o Clark Kent, né? Que teria dado origem ali ao super-homem. Na história, o Clark Kent é o que vira super-homem, né? Então, o debate que se coloca é: o Clark Kent existiu ou não? Essa é a primeira pergunta a fazer. Porque se você mistura o super-homem, aí você vai confundir a história toda. Eu acho que você tem que separar essas coisas. Enquanto você não separar, porque você mistura. Enquanto você não separar, o diálogo vai ficar complicado, porque você está misturando dois tempos. Primeiro é saber se o Jesus histórico camponês da Galileia existiu. Existiu? Parte 2. Fez milagre ou não fez? Aí é uma segunda parte. Você está misturando duas questões numa só. E aí gera um debate meio. Thomas Kuhn fala incomensurabilidade de paradigmas, que é exatamente isso. É um termo que ele tem significados diferentes em dois paradigmas. E essa conversa não se estabelece. Ela é confusa. Então, a primeira parte é essa: você entendeu o Jesus camponês da Galileia. É esse o tema que você está colocando? Então, deixa isso claro, porque você não parece estar falando disso, você parece estar falando do Jesus que ressuscitou. Tanto que a sua analogia, quando você faz a analogia com o super-homem, é exatamente porque você fala: se Clark Kent é super-herói, então ele não existe. Por quê? Por causa do milagre. Porque milagres não existem. Você parte desse princípio. Milagres não existem. Então, se Clark Kent é super-herói, então ele não existe. Clark Kent é um super-herói. Está descrito assim na revista. Logo, Clark Kent não existe. Não é isso? Não é essa a tua lógica? Pois é, você tinha que tirar o milagre dessa argumentação aí.
Você teria de analisar só o Clark Kent, existe ou não? O personagem Clark Kent, existe ou não? Eu diria que o personagem Jesus da Galiléia de Nazaré existe. Por quê? Porque ele é citado pelas cartas de Paulo. Cartas de Paulo são dos anos 50, 60. Não há por que duvidar da autenticidade dessas cartas. A grande maioria dos estudiosos concorda com essas cartas. Clemente de Roma, bispo Clemente de Roma, também está falando do primeiro século, fala de Jesus. Justino fala de Jesus, tudo isso Jesus histórico da Galileia, que foi crucificado. Tácito, Anais de Tácito, fala de Jesus. Joséfo, Joséfo lá no capítulo 18 fala de Jesus crucificado sob Pôncio Pilatos, e no capítulo 20 ele se refere a Tiago, irmão de Jesus, ou Cristo. Então Flávio Joséfo também fala de Jesus. Então essas referências, elas permitem um historiador com razoável confiança dizer que o Jesus histórico, camponês da Galileia, é um personagem histórico, ele existiu. Agora, se você não aceita nenhuma dessas fontes, me desculpe, mas você vai ficar muito parecido com uma pessoa que está defendendo uma tese conspiratória. Você mesmo coloca que o Ocidente tem interesse em esconder essa verdade. Você mesmo está se colocando numa tese conspiratória, como se houvesse um complô internacional para evitar que a verdade, e você é propagador dessa verdade, né, seja dita. Então, teses conspiratórias, elas não têm espaço na academia, cara. O professor não vai gastar seu tempo para discutir se o homem foi na Lua ou não, para discutir se a Terra é redonda ou não. Ele não vai perder seu tempo com isso. Você não vai ver um acadêmico gastando seu tempo, fazendo uma palestra para explicar que a Terra é redonda. Não vai perder seu tempo. É a mesma coisa. Entenda, eu estou querendo te colocar como é que a situação é vista. Está no mesmo nível. O Oswaldo te respondeu porque você pagou R$ 20. Não se iluda. Esse tipo de resposta que ele deu ali, primeiro que já é da natureza dele, mas é uma resposta que você vai acabar se deparando com outras pessoas também que reagem dessa forma a teses conspiratórias. Então, é isso que eu queria falar então. Muito obrigado, então.